Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Endrick porque a situação dele no Real Madrid está longe de ser a ideal. Pouco tempo de jogo, uma situação em que ele fica olhando os jogos apenas da beirada do campo e as fotos obviamente viralizam. Dele lá, sentado no banco, vendo os outros jogadores atuando e ele recebendo pouquíssimos minutos até agora. É de se esperar que o Carlo Ancelotti, ainda mais numa situação que o clube não está vivendo um momento de tranquilidade, existe uma pressão grande para os resultados, ele vai tentar ir no mais garantido, entende? Se o time tivesse uma situação mais confortável como da temporada passada, eu não duvido que o Endrick ganharia mais minutos, mas não é o caso. O cara ainda está tentando acertar o time e obviamente ele vai tentar confiar nos titulares mais, ele vai tentar usar mais a experiência dos atletas e o Endrick ainda é um garoto, né, que está lutando aí para conquistar o seu espaço, mas é aquele negócio, não será fácil. E eu acho que o grande problema, quando a gente está analisando toda essa situação, é que o Endrick ele foi para um time em que, além de ter uma concorrência muito difícil, que é de se esperar dentro do Real Madrid, é uma concorrência jovem. Tanto o Mbappé, o Vinícius Júnior e o Rodrigo estão nem perto de completar 30 anos de idade, né? Eles não são tão mais velhos assim do que o Endrick. Por exemplo, o Mbappé é 7 anos mais velho do que o Endrick, né? O Endrick acho que agora tem 19, vamos supor, mesmo que ele tenha 18, não vou lembrar de qual aqui a idade dele, né? Mas o Mbappé acabou de completar 26 anos de idade, acho que não é 8, chega a uns 7 anos. Vamos supor quando o Mbappé chegar aos 35, que é a idade que muitos atletas realmente já não conseguem compensar o declínio físico com evolução técnica, né? Ainda assim, o Endrick vai ter 28 anos. Vamos supor que ele vai ficar todo esse tempo no banco e aí sim assumir a titularidade. Até lá, já pode ter surgido outro talento estelar, já pode ter surgido outro jogador que vá encantar os olhos do Real Madrid. O grande problema do Endrick estar no banco, e é sim um grande problema, as pessoas podem até falar, não, ele vai ganhar o tempo dele com o passar dos jogos, das temporadas, ele vai evoluir, crescer. Olha, gente, só evolui e cresce jogando. Eu acho que é bom pro Endrick ser emprestado. Muita gente está tratando isso como se fosse uma coisa ruim, mas, gente, é fundamental pro atleta se desenvolver e crescer. O Chelsea, por exemplo, que muita gente critica que o Estevão foi para lá, muito jogador está sendo emprestado e melhorando e vai ganhar seu espaço pelo que faz no período de empréstimo. Vou dar um bom exemplo. O Andrei Santos já é quase garantido no elenco do Chelsea para a próxima temporada, porque ele está jogando uma bola fantástica no Estrasburgo. E olha que o Chelsea errou o primeiro empréstimo para o Nottingham Forest e aí mandou ele para o Estrasburgo. E assim, teve um grande semestre final na temporada passada e nessa temporada ele tem sido um dos melhores meio-campistas da Ligue 1. Mas ele foi evoluindo pouco a pouco. E esse tempo dentro de campo que ele vem tendo, constante, e ele podendo jogar, cada vez mais se habituar mais dentro de campo, entendendo mais o que ele tem que fazer, tem feito dele um meio-campista melhor. E assim, o Chelsea vem tentando ali, obviamente, alocar todos os jogadores que contratam em empréstimos, né? E alguns vêm conseguindo mostrar serviço, trabalho, que podem dar a ele espaço no time principal. Outro bom exemplo, até de um jogador que não deve fazer tanto futuro do Chelsea, mas, ao meu ver, ele tem sido utilizado nos times de desenvolvimento, é o David Washington. Eu acho que o Chelsea poderia ter dado até uma chance a ele para o time principal, num jogo de Conference, de Copa da Liga Inglesa, entende? Mas a questão é, pelo menos ele joga no time de desenvolvimento. E assim, mesmo que não seja o ideal, ele tá lá marcando bons gols e já é o suficiente para atrair a atenção desse jogador para outros clubes quando se fizer necessário, ou até para conseguir um melhor empréstimo, porque os times vão olhar e falar, esse jogador é interessante, acho que eu posso ter emprestado uma temporada, e assim, emprestado o cara vai poder jogar, e exatamente uma situação que ele não consegue no time principal, vista a concorrência que ele encara. Às vezes a concorrência dura demais, para você não ficar parado, é bom você jogar. E jogar é importante, gente. Jogar é muito importante para o cara se desenvolver e evoluir. A experiência dentro de campo, ela não tem preço. E assim, o Endrick só tá olhando o jogo pela beirada. E eu acho isso péssimo, cara. Eu acho assim, o cara tá ali só olhando o jogo. E como é que você vai melhorar o seu desempenho apenas no treino? O Vinícius Júnior, gente, ele recebia bom tempo de jogo antes da temporada que ele explodiu. Por mais que não jogasse na posição dele e tudo isso, ele ainda recebia tempo de jogo muito melhor do que o Endrick vem recebendo. E o contexto para ele era melhor, porque havia uma janela para ele entrar no clube e começar a tomar titularidade. Essa janela para o Endrick a curto prazo é inexistente. Ele não vai tomar titularidade do Mbappé, ele não vai tomar titularidade do Vinícius Júnior, ele não vai tomar titularidade do Rodrigo. A gente está falando de 3 jogadores, gente, que podem jogar em nível de primeira prateleira por muito tempo. E aí, assim, o Mbappé, gente, ele não é um cara que o Real Madrid vai contratar para disputar titularidade, né? E assim, mesmo não jogando o melhor dele, ele é o artilheiro da equipe na La Liga.
Então, assim, é muito complicado imaginar o Endrick ganhando o espaço dele a curto prazo. Ele tem que jogar de alguma maneira. Seja indo para o Real Madrid Castilha, acho que seria uma boa opção. Eu não vejo nenhuma vergonha nisso. Mesmo que jogar na divisão inferior é para desenvolver, é para melhorar, é para se lapidar. O maior objetivo do Endrick agora é evoluir como atleta para aí sim ter o espaço dele no time titular e ganhar, quem sabe, espaço no banco de reservas, ganhando alguns minutos, mas ele não vai ter mais experiência olhando o jogo da beirada. Então, assim, para mim seria muito importante o Endrick, sim, ser emprestado, ganhar um tempo de jogo em outro clube, entende? Existe espaço para o Endrick se desenvolver em outras equipes, pode mandar ele, quem sabe, lá para um Borussia Dortmund da vida, tudo bem que lá existe a concorrência do Serhou Guirassy, mas assim, dá para fazer rotação lá, eu consigo ver isso acontecendo. Existe clube na Itália que também precisa de centroavante, é bom ele ter essa experiência, não tem vergonha nenhuma em ser emprestado, gente, isso é importante para o atleta jovem. Eu acho que assim, ele claramente não chegou pronto o suficiente para ganhar disputa de titularidade num clube como o Real Madrid. Eu acho que isso tem que servir de lição para pessoas que vão criticar, por exemplo, o destino com os jogadores. Eu vejo aí, o Estevão, que jogador incrível, pena que vai para o Chelsea. Olha, eu acho que seria pior para ele no Real Madrid. Eu acho que seria pior para ele lá no Barcelona, porque o Barcelona não vai bancar o Yamal. A gente olha, por exemplo, o Real Madrid, eles não vão bancar o Rodrigo, o Mbappé, nenhum desses jogadores pelo Estevão. Lá no Bayern de Munique tem o Michael Olise, que é um jogador extraordinário, tem 23 anos de idade. E assim, você não vai bancar um cara com experiência de Premier League e mostrando bom desempenho na Bundesliga por um jovem talento que desempenhou bem no Brasil. No Chelsea, por exemplo, todo mundo está criticando que ele vai para lá, porque teoricamente é um clube que só queima jovens atletas, entende? Eu acho isso aí um exagero muito grande, entende? Não acho que o Chelsea é esse cemitério de jovens atletas assim. Por exemplo, o Eden Hazard é um cara que veio muito jovem para lá e desenvolveu-se muito bem. O Reece James, o Mason Mount, todos eles conseguiram seu espaço no Chelsea. Óbvio, tem todos os contextos, mas olhando para o Chelsea de agora, dessa gestão do Todd Bowley, é um time de jovens atletas, é um time feito para esse tipo de jogador. E a questão é que ele vai disputar titularidade com o Madueke e Pedro Neto, é muito mais viável do que disputar com o Mbappé. Então assim, eu pessoalmente acho que o Endrick, né, é difícil dizer não ao Real Madrid, né, quando veio a proposta, o dinheiro que veio, é impossível você falar que o Endrick iria recusar e tudo isso, é muito difícil, mas cara, eu acho que o empresário dele tem que lutar por um empréstimo, eu acho que é importante para o Endrick jogar, porque ficar só na beirada de campo vai atrasar o desenvolvimento dele. E eu não consigo ver o Ancelotti dando esse espaço extra para ele e não vejo o porquê dele fazer isso. O primeiro porquê, o Real Madrid não é lugar para desenvolver jovens atletas, é time para conseguir resultado. E a melhor maneira de conseguir resultado é com o Mbappé. Não importa o quanto que o Mbappé tenha dificuldades e tudo isso, ele é um jogador pronto para produzir. E a gente vê isso. Quando ele joga bem, o impacto que ele tem é gigante. Então assim, não tem como você tirar o Mbappé do time. Essa é a verdade, né? O Endrick pode ser um grande talento, tem um potencial enorme, mas por enquanto é isso. Ele é o hipotético potencial de craque, né? O Mbappé é uma realidade. E a gente tem que lembrar que, como jovem jogador, ele era muito mais impressionante do que o Endrick, né? Tipo, com 17 anos, 18, ele é muito superior ao brasileiro, então ainda tem isso para corroborar, né? Tipo, é aquele negócio, né? Por mais potencial e talento que o Endrick tenha, né? Ele tá concorrendo agora no clube com um jogador que era mais do que ele nesse mesmo estágio da carreira. Então, é difícil. Mas aí a questão é, o Real Madrid vai tomar essa decisão também de emprestá-lo, de dar esse tempo de jogo, porque do jeito que tá, dificilmente ele vai conseguir florescer no Real Madrid a curto prazo. E assim, se ficar esperando, pode ser que no mercado surja um jogador que brilhe os olhos do Florentino Pérez mais do que o Endrick, e no final ele acaba perdendo o tempo da carreira dele, ao invés de conseguir crescer e se desenvolver e se tornar um jogador importante para a seleção como ele tem potencial para ser. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.